Uma ação que você tem na carteira caiu 30%. O que você faz? Vende para não perder mais ou compra mais para diminuir o preço médio? Essa é uma das maiores dúvidas na cabeça dos investidores e é justamente ela quem separa quem enriquece na bolsa de valores e quem desiste. A maioria das pessoas nesse caso iria agir pelo medo, mas o Value Investing, que é o investimento em valor, mostra que devemos fazer o contrário do que o instinto manda. É isso que eu vou te provar agora. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações, e nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas com foco, é claro, no extenso universo das ações. Ao longo de todos esses anos, talvez o que eu mais tenha escutado quando realmente existe uma queda na bolsa de valores é: a ação caiu, e agora? O que eu faço? Por isso hoje eu vou te mostrar como o investidor de valor realmente pensa diante de uma queda e quais são os critérios objetivos que você precisa saber para entender se precisa comprar mais ou vender, sem emoção, sem achismos e com base em fundamentos reais. A maioria dos investidores iniciantes encaram uma queda, seja ela de qual tamanho for, no exemplo desse vídeo aqui de 30%, mas pode ser de qualquer magnitude essa queda, como um verdadeiro desastre. Isso acontece por um motivo muito simples: eles estão olhando para o preço e não para o valor daquela ação. Quando o preço cai, automaticamente, como um instinto mesmo do ser humano, você ativa o medo. E aí você tem o medo de perder o seu patrimônio. Então é essa sensação que o investidor iniciante tem, de que o patrimônio dele está evaporando. Só que o mercado no curto prazo, ele é baseado em emoção, ele é baseado no comportamento emocional dos investidores que ali estão e não efetivamente numa balança de valor. Em outras palavras, no curto prazo, o preço de uma ação pode se distanciar gigantemente do que realmente é o seu valor. E aqui é onde está o problema central, porque muita gente confunde volatilidade com risco. A volatilidade, ela é sim o movimento do mercado, né? O preço oscilando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do tempo, no contexto geral. Já o risco é você perder dinheiro efetivamente, e principalmente de forma permanente, você realmente perder dinheiro. Essa é a concretização do risco, né? O risco é a incerteza, mas a concretização do risco, nesse contexto que o pessoal chama de risco, é você efetivamente perder. Isso só acontece quando você vende uma excelente empresa a um preço baixo. Já o investidor de valor, ele vai entender uma queda quando ele está com um papel de uma empresa de valor, de uma empresa muito bem avaliada e que ele sabe que tem um potencial gigantesco, ele vai entender uma queda de curto prazo no mercado, não como um desastre, mas como uma oportunidade. Oportunidade do quê? Se o papel caiu 30%, significa que você consegue pagar 30% a menos do que ele já estava. Entende? Então é um desconto, porque ele sabe que a empresa vale muito mais do que ela está sendo negociada, muito mais do que o preço que ela está sendo negociada. E o Value Investing, que é um investimento em valor, essa filosofia, se podemos dizer assim, porque ela é mais uma metodologia do que uma filosofia, mas é bom olhar também por esse prisma de enxergar o real valor das coisas. Ela foi no mercado financeiro amplamente divulgada pelo Benjamin Graham e pelo Warren Buffett, que talvez seja aí o mais conhecido de todos. E ela se baseia justamente nisso, que preço é o que você paga, mas valor é o que você leva. Então o investidor de valor, ele não tenta prever o mercado, ele tenta entender do negócio. Então quando uma ação cai, a primeira pergunta não tem que ser quanto eu perdi, mas sim o valor intrínseco do negócio caiu, os fundamentos daquela empresa se deterioraram ou não? Ou ela continua bem avaliada para mim, ela continua, eu fiz um valuation, entendi o valor dela, ela continua bem, ela continua sólida. Só que o mercado emocionalmente a precificou mais para baixo. Se a resposta for não, a queda é somente barulho de mercado, aí faz sentido você enxergar como uma oportunidade. Pô, a ação caiu 30%. Maravilha, eu vou conseguir comprar uma ação de uma empresa maravilhosa com 30% de desconto. Agora, se o valor da empresa realmente caiu, aí por problemas financeiros, diminuição de margem, a empresa perdeu vantagem competitiva, que pode acontecer,
né? Pode ser que o valor realmente tenha caído. Aí você também vai conseguir identificar e aí você vai entender que o mercado realmente precificou certo. Então a decisão de comprar mais ou de vender, ela tem que vir dos fundamentos da empresa e não do preço que ela está sendo negociada. Quando você entende o valor intrínseco, você está bem seguro do que você está fazendo. Então agora chegou a hora de você pegar todo esse conhecimento que você já aprendeu aqui e colocar na prática, no passo a passo prático nos seus investimentos aí. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar educação financeira para as pessoas, principalmente na parte de análise de ações, porque eu acredito que quando as pessoas investem em ações, elas conseguem aumentar o seu potencial de ganho e não perdem nem para a renda fixa e nem para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem oferecer melhores oportunidades para aquelas pessoas que precisam e dessa maneira a gente diminui um pouquinho mais a desigualdade desse país. Eu conto com você. Bom, então como você faz isso na prática? O que eu vou te mostrar agora é um passo a passo prático, simples, para você colocar justamente essa ideia do Value Investing nos seus investimentos. É você efetivamente conseguir pensar como um investidor de valor. Então o primeiro passo de tudo teve uma queda muito grande na bolsa. A ação caiu 30%, 40%, 50%, que seja. Caiu muito o papel. Volte ao início. Reavalie os fundamentos da empresa. Volte lá ao seu racional da primeira vez que você comprou. Por que você comprou esse papel? O que te fez investir nessa empresa? A sua tese ainda faz sentido? O lucro segue consistente? O endividamento está controlado? As vantagens competitivas dessa empresa ainda se mantêm? Se a resposta for sim, você já tem uma predisposição a entender que está tudo bem. Se você tiver em dúvida, aí vale a pena você fazer de novo todo o processo de valuation para reavaliar aquela empresa. Aí é a hora de você atualizar o valor intrínseco, e isso cabe tanto para se a resposta for sim ou para a resposta for não do nosso primeiro passo. É importante você atualizar os modelos. Então atualize os seus métodos de valuation, fluxo de caixa descontado, os múltiplos de mercado, utilize seus modelos para que você consiga estimar o valor justo daquela ação atualizado. Se a ação estiver sendo negociada muito abaixo desse valor atualizado e os fundamentos se mantiveram, então você está diante de uma excelente oportunidade. O terceiro passo, então, é você olhar para fora. Olhe para o contexto macroeconômico e setorial. Às vezes a queda não tem nada a ver com a empresa. Às vezes é uma queda geral. O país todo está passando por aquilo. Então é claro que as empresas muito boas também vão cair junto, é normal. Entender o ciclo em que a empresa está ajuda você a não confundir o que está acontecendo no todo com uma coisa específica. O quarto passo é gerencie o tamanho da sua posição. Comprar mais é maravilhoso, mas só se você tiver margem para aquilo e principalmente liquidez. Mesmo se tiver tudo ok e você estiver diante de uma oportunidade, nunca dobre por impulso. Sempre respeite o seu plano e o percentual que você definiu para cada ativo. E o quinto passo é documentar tudo que você fez. Documente qual foi a sua decisão, por que você tomou aquela decisão, o que você avaliou e o que você deixou de avaliar. Porque aí numa próxima oportunidade você já tem aquele registro pronto para poder te ajudar a tomar as melhores decisões. É importante você se atentar para não cair em alguns erros muito comuns também. O primeiro deles eu acredito que seja o viés da confirmação. O viés da confirmação é justamente aquele investidor que acredita estar certo e ele só procura informações que vão reforçar o quanto ele está certo. Quando existe uma queda, independente do tamanho dessa queda, o ideal é você buscar argumentos que contradizem a sua opinião. Porque quando você busca informações que contradizem o que você acredita, você vai chegar na verdade. Ou você está certo mesmo, ou você está errado. Agora, quando você busca só informações para confirmar o seu ego, aí é um problema. O segundo erro é esquecer do custo de oportunidade. Quando você mantém uma empresa que caiu, mas que os fundamentos também caíram, você está efetivamente perdendo dinheiro. Porque você poderia estar alocando aquele dinheiro numa empresa que faria mais sentido. Isso é claro que se a empresa que caiu não tiver uma perspectiva de recuperação. É que nem eu falei, por isso que você precisa avaliar. Quando você entende que efetivamente os fundamentos caíram e o mercado está precificando certo, aí é a hora de você abandonar a posição. Mais um erro também que é importante se atentar é não seguir o mercado, não seguir a manada, né? Que tem o efeito manada. Que quando um vai, todos vão também. É não vender na baixa, não vender no pânico e não comprar na euforia, quando o mercado está maravilhoso, todo mundo está achando que vai ficar multimilionário. É a pior coisa que você pode fazer. Vou até parafrasear
Warren Buffett, que é que nem eu falei, é um dos maiores nomes no Value Investing, ele diz que o mercado é um mecanismo de transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Então, o investimento em valor, ele é justamente isso, ele é paciência, entende? É você colocar o dinheiro lá, entendendo o valor da empresa, por isso a racionalidade, e aí depois você vai ficar paciente e saber que as coisas estão acontecendo do jeito que você planejou, não previu, porque a gente não tenta prever o mercado, a gente entende do negócio, mas planejou. Então a grande lição que esse vídeo deixa é, a gente precisa entender que no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, preço e valor não se movem juntos. O mercado é movido por emoções no curto prazo, enquanto o valor é outra coisa completamente diferente. Essa é a verdadeira vantagem competitiva do investidor em valor. A gente sabe no que está investindo e por que estamos investindo. As oscilações não nos preocupam. Então comenta aqui embaixo se você já utiliza a estratégia de investimento em valor ou se você vai começar a utilizar agora que sabe o que ela é. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida o tanto quanto foi um prazer para mim gravá-lo. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.